Olá pessoal, eu estou aqui com a Aline e hoje a gente vai falar sobre o método do caso. Qual a sua origem, do que se trata e como a gente pode utilizar esse método em nossa área. Mas afinal, Aline, do que se trata esse método? É importante sabermos a origem do método para entendermos. Então, o método do caso, ele foi criado pelo então jurista Christopher Columbus no ano de 1870 na Universidade de Harvard. A princípio, este método ele é utilizado em outras áreas, como a medicina, a área do direito e também Da da administração? administração, certo? Este método, trazendo ele como uma ferramenta de ensino, ele é utilizado então pelos professores como uma técnica, né, no qual ele é centrado em discussões de casos reais e específicos. Entendi. Mas assim, quais são os objetivos, a finalidade desse método pra gente? Bom, para esse método se desenvolver no meio de ele sendo ele como uma ferramenta de aprendizagem, né, ele é desenvolvido então em 6 objetivos, que são eles: primeiro, encorajar os alunos a responsabilidade de ler; segundo, estimular o pensamento crítico; terceiro, transferir informações, conceitos e ferramentas; quarto, incentivar a discussão e a participação; quinto, desenvolver habilidades de trabalho em grupo; e sexto, incentivar o aprendizado cognitivo. Então, esses são os 6 objetivos no qual o método do caso ele se desenvolve, trazendo ele para o nosso meio, que sendo ele uma ferramenta pedagógica utilizada pelos professores. Ah, Aline, eu acho que eu entendi. Então quer dizer que esse método ele pode ser utilizado com a metodologia que o professor estiver usando em sala, né? Sim, o método do caso, sendo utilizado pelo professor, ele pode desenvolver ali na sala de aula algumas situações com os alunos, como está descrito no objetivo 5, por exemplo, desenvolver a habilidade de trabalho em grupo, no qual o grupo de alunos vai observar uma situação e dali eles vão desenvolver suas ideias, as suas hipóteses para uma possível solução. Então, Wesley, esses objetivos eles são atingidos a partir de algumas etapas nas quais o método do caso se desenvolve. Afinal, mas quais são essas etapas? O método do caso, ele é sim dividido em etapas. A primeira se chama estudo individual. O aluno é apresentado a um problema e ele sozinho vai refletir sobre aquele problema, usar o seu senso crítico para resolver aquele problema. Ele vai criar suas ideias e ele vai organizá-las. A segunda etapa, ela se chama reunião em grupo. Ou seja, o professor ele pode organizar a sala para que os alunos se reúnam em pequenos grupos para a discussão do que eles já encontraram, do que eles observaram acerca desse problema. Eles juntos vão compartilhar os seus conhecimentos e vão formular hipóteses e alternativas para resolver esse problema. A terceira etapa, ela já é a etapa final, é onde o professor entra. É uma sessão plenária chamada. O professor ele age diretamente nessa etapa, mas como mediador. Ele vai fazer o uso de metodologias que facilitem a organização de discussão, a organização de ideias. Ele vai orientar os alunos acerca de seus objetivos quanto à resolução do problema, como também as suas hipóteses estabelecidas, se elas podem ser encontradas, se elas podem ser reais, e isso vai facilitar os alunos a resolução desse problema. Então, compreendido, o método do caso ele é desenvolvido pelas 3 etapas que o Wesley falou. Então, Wesley, mas como esse método pode ser usado na prática, aqui trazendo um exemplo Tá certo. mais claro? Assim, por exemplo, o professor ele aplica uma disciplina no curso de letras de prática, onde os alunos eles vão exercer uma prática em alguma escola. Lá, os alunos eles observam que existe alunos deficientes, como por exemplo um aluno deficiente auditivo. Mas o problema não é o aluno deficiente, e sim a formação do professor.
Eles encontram que o professor não tem a capacidade de ensinar aos alunos no quesito de não dominar a língua de sinais. E isso eles observam que atrapalham a aprendizagem do aluno. Ou seja, o aluno percebe que essa problemática ela pode ser desenvolvida e através dessas etapas que eu já citei anteriormente, esse problema pode ser resolvido. O método do caso é um método bastante utilizado para a resolução de problemas e esses problemas eles podem ser encontrados em todo lugar. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o método do caso. Foi um vídeo bastante resumido, esclarecedor. E a partir de agora eu agradeço a atenção e somos uma equipe, faz parte dessa equipe também a Ana Cristina, a Aline que está aqui comigo, a Ellen Barreto, a Maria Jaqueline, o Marcos Vinícius, o Rocifra Moura, a Rosana Alves e a Vanessa Barros.